esqueceram que eu Fale fiquei pro aqui na frente dando aula várias vezes, né? Sim, esqueceram já, né? Infelizmente. Não, Caio, traga a cadeira pra cá. Tem mais alguém aí? Acho que ele é o seguinte, Calma, mano. eu já tinha pensado em fazer a leitura desse texto nessa semana, porque eu acho que na semana que vem vocês vão meter o louco e não vão dar a turma inteira aqui, ou na quinta ou na sexta, né? Então eu resolvi me adiantar. Aí a gente até falou com algumas pessoas sobre essa intenção de eu ler esse texto para vocês, porque eu sempre faço isso com os terceiros anos. Porque eu sempre dou aula para terceiro ano, né? Não é exclusividade de vocês, tá? E aí, geralmente, são turmas que eu acompanho ao longo de todos os anos. Que foi o caso de vocês também, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Pelo menos um bimestre do terceiro ano, tá? E aí e assim, o meu método de escrever texto é meio esquisito. Por quê? Porque eu não tenho inspiração para nada nunca. E aí, quando vai chegando próximo, eu digo assim, eu preciso ler o texto para eles, aí do nada vem. E aí foi isso que aconteceu. Escrevi todo o texto praticamente de anteontem para ontem. E aí eu consegui finalizar. E aí eu vou tentar ler para vocês, porque eu vou ler com óculos. Eu acho que eu nunca chorei de óculos, vai ser a primeira vez. Pelo menos uma exclusividade. Pois é. A exclusividade com a... Pois é. Daí é de sério, de emocionante, mas chama mais. Aí, professor, eu tô nervoso. Eu não sei falar, não sei Não, só falar uma quantidade. Todo ano, eu penso nas palavras que eu gostaria de dizer para a turma do terceiro ano que está se formando, mas nunca consigo elaborar o texto com antecedência. A inspiração nunca vem antes. Então, geralmente, eu fico matutando durante o tempo, mas duas palavras vêm me assombrando desde o dia em que eu comecei a pensar no texto que eu leria para vocês agora, na reta final do ano. A primeira delas é oportunidade, que me apareceu na mente já tem algum tempo. Na semana passada, uma segunda palavra entrou na minha mente por conta da aula da Gabi. Momentos. Toda a aula era uma oportunidade que eu tinha de vocês me conhecerem melhor e eu, como professor, criava momentos em que eu tentava lecionar e ensinar alguma coisa a vocês. Mas todo professor também é aluno. Sempre é uma troca que tivemos. Eu dou o meu tempo e meu conhecimento toda semana para vocês. Vocês me doam a sua presença, as suas alegrias, as suas expectativas, as suas vivências, as suas angústias e os seus sorrisos. Só que essa troca nunca é justa, porque a cada aula o professor não doa apenas o seu tempo e o seu conhecimento. Eu, como professor, doava sempre um pouco da minha alma e do meu coração a vocês, assim como quase todo professor faz. E embora vocês fizessem o mesmo comigo, a gente vai ficar aqui, sem várias pequenas partes doadas do nosso coração. E vocês vão embora, vão voar pelo mundo, conquistar seus sonhos, criando momentos e oportunidades novas longe da gente. E aí, o que eu faço agora? Dando aula, eu sempre entendo que não vai ser todo mundo que vai seguir na área da informática, ainda mais em programação. E isso nunca foi um problema, uma questão para mim. Mas eu posso citar momentos da turma. Um deles, para mim, especial, porque acontecia várias vezes. Era quando eu percebia que tinha gente na turma que estava entendendo e aprendendo a matéria. E para qualquer professor, essa é uma das maiores vitórias que a gente pode ter na carreira. Eu ensinei alguma coisa a alguém. Eu jamais vou esquecer do momento em que dei a primeira aula para vocês. A turma lotada, sem saber o que ia estudar, e eu falando de lógica e de códigos. A cara de vocês era impagável, mas todo mundo copiava a matéria direitinho no caderno. Vocês eram o primeiro ano. Eu jamais vou esquecer do momento,
por exemplo, do dia que o João Pedro, ainda no primeiro ano, quando no final de uma aula, pediu para falar comigo, e ele disse que estava com muito medo de não conseguir passar de ano, porque o curso era muito difícil. O João chorou um pouquinho comigo, eu dei um abraço nele, e disse coisas que ele sabe quais foram. Mas uma coisa que eu disse para ele foi que eu sempre tinha considerado ele um dos melhores alunos da turma. Pois para mim não é ter nota alta o único item que faz um aluno ser um bom aluno. Eu acho que as minhas palavras deram certo, porque ele está aqui se formando. Que outra turma teria uma pessoa tão educada e fofa quanto a Lavínia? Tão tímida quanto a Tayane, que parecia que tinha medo até de perguntar quando estava com dúvida. Tão inteligente quanto a Evelyn Severino e o Carlos. Tão sem noção igual o Gustavo. E desde o início do primeiro ano me enchia o saco com perguntas nada a ver com nada. Que outra turma teria um aluno que pertence a 3 cursos ao mesmo tempo? Que outra turma teria um aluno mais gentil e humano de todos aqui, que é o Thales? Nenhuma outra. Eu queria que todos que entrassem aqui no primeiro ano estivessem juntos ouvindo essas palavras. Teve gente que não conseguiu manter a caminhada junto de vocês até o dia de hoje. A Ana e o Cauã, por exemplo, preferiram ter outras oportunidades. E tudo bem isso acontecer, faz parte da vida seguir outras estradas no meio do caminho. Mas algo não muda. Eles fizeram parte dessa jornada junto com vocês. E sempre vão ser lembrados por vocês em diversos momentos, sejam eles felizes ou tristes. O Cássio Arthur, de onde quer que ele esteja, deve estar tão orgulhoso da conquista de vocês, que eu posso enxergar o sorriso dele para vocês nesse exato momento. São momentos que somente poderiam ter acontecido aqui, com a Info 2001 do ano de 2024. Eu sinto muito orgulho da construção de vida que vocês tiveram com a gente aqui durante esses 3 anos. Vocês eram crianças, cheios de medos e expectativas, muito receosos em estudar numa escola completamente diferente da anterior. E olha agora o que vocês se tornaram. Mais do que adultos, eu enxergo gente, eu enxergo pessoas, eu enxergo cidadãos. E saber que eu pude contribuir um pouquinho nessa construção já me deixa extremamente feliz. No final dessa etapa da vida de vocês, muitas oportunidades vão surgir, sejam elas boas ou ruins. Ouçam sempre o coração de vocês quando tiverem essas dúvidas, pois jamais ele vai enganar vocês. As conquistas de vocês sempre serão um pouco as nossas conquistas também. Ana Beatriz, Ana Luísa, Andresa, Arthur, Caio Souza, Caio Gomes, Carlos André, David, Evelyn, Fernando, Felipe, Flávia, Gabriel, Barbosa, Guilherme, Gustavo, Radassi, João Paulo, João Pedro, Lavínia, Maria Anitta, Matheus, Miguel Ângelo, Miguel Miranda, Paulo Miguel, Samara, Thales e Thiago. Hoje é a última chamada que eu fiz como professor da Info 2001. Eu citei a palavra oportunidade 6 vezes nesse texto. Eu citei a palavra momentos 8 vezes nesse texto. Mas eu jamais vou conseguir contar quantas vezes eu direi que eu fui feliz nos 3 anos que eu dei aula para vocês. Porque essa contagem vai ser impossível de realizar. Por isso, eu agradeço o privilégio que foi ter compartilhado todas essas oportunidades e todos esses momentos com vocês. Com amor, Anderson.